eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Cuiabá e Santos. O Santos, jogando fora de casa, empatou em 0 a 0, né? Eu acredito que esse vídeo ele não vai ser muito longo, porque não tem muito o que falar sobre a equipe do Santos. O Santos fez um jogo horrível. Dado as circunstâncias, era um jogo que dava para ter saído com a vitória, mas não conseguiu. Olha, a gente tem hoje o Cuiabá como um dos times dentro da zona de rebaixamento, é o pior ataque da competição. Então a gente pega um Santos que tá aí há várias semanas, né, tendo toda uma semana livre para treinar por ter sido eliminado das Copas. E não sei, o Lisca não conseguiu nessa semana que teve fazer com que o time jogasse. A gente sentiu muito a falta do Marcos Leonardo, do Rodrigo Fernandes ali no meio-campo, e eu realmente não gostei do que eu vi. O Santos foi um time muito medonho, não finalizou, não chegou ao ataque com perigo. E no segundo tempo ele tira o Soteldo para colocar o Ângelo, né? O Soteldo, querendo, não era o nosso melhor jogador em campo. E a torcida impaciente começa a chamar o Lisca de burro ali naquele momento. Então, assim, eu achei que foi muito errado da parte dele ter tirado o Soteldo do jogo, sabendo que a gente precisava do resultado, a gente precisava vencer a partida. E o Soteldo era o jogador que poderia puxar os contra-ataques, era o jogador que em campo poderia fazer uma diferença, porque individualmente o Soteldo era o nosso melhor jogador em campo. Claro que o calor também atrapalha, mas isso não é desculpa. O Santos fez um jogo muito ruim e, como eu disse, a gente teve uma semana para trabalhar, o Lisca teve uma semana para trabalhar o time e não conseguiu apresentar um futebol razoavelmente digno ali aos nossos olhos, né? Porque o Santos realmente não jogou bem, não atacou, conseguiu se defender ali atrás, até porque a gente estava jogando com o pior ataque do campeonato, então se defender bem ali era o mínimo que o Santos poderia fazer, mas ainda assim o Santos, o João Paulo saiu de campo sendo o melhor jogador do Santos da partida. Então se a gente tá tendo o João Paulo como o melhor jogador da partida, a gente teve um problema na nossa defesa, é porque o time adversário atacou bastante, e foi o que aconteceu. O Cuiabá teve muitas chances de abrir o placar. Muitas chances e foi o João Paulo que salvou ali. Então, assim, nós estamos vendo esses problemas acontecerem, né? Eu disse no vídeo passado, no pós-jogo passado, né, entre Santos e São Paulo, eu falei que o primeiro tempo do Santos tinha sido muito bom, mas o segundo tempo a gente tinha caído muito de rendimento, tinha chamado o São Paulo para cima e tinha sido um segundo tempo muito ruim. Tanto é que eu falei que o primeiro e o segundo tempo parecia que eram dois jogos completamente diferentes. E no jogo de ontem contra o Cuiabá foi a mesma coisa. A gente viu um time diferente em campo. Não é o time que a gente viu no primeiro tempo com o São Paulo, né? Foi um time que perdeu pro América, por exemplo. A gente perdeu pro América, agora empatou com o Cuiabá. E são pontos fora de casa, né, que fazem toda a diferença. A gente perdeu 3 pontos contra o a gente deixou de ganhar 3 pontos contra o América, deixou de ganhar 2 pontos contra o Cuiabá, e contra o Cuiabá em específico era um jogo que dava para ter vencido. E uma coisa que me deixou extremamente incomodada, né, foi uma fala do Lisca após a partida ali, na coletiva de imprensa, onde ele disse que esse jogo que o Santos apresentou tem muita cara de Série B, né? Então, por isso que a gente tinha que valorizar esse ponto e tudo mais. Vamos lá. O Santos não tá jogando a Série B. O Santos tá jogando a Série A. O Santos não é time que joga a Série B. Em toda a nossa história, a gente nunca jogou a Série B. O Santos hoje, apesar de não ter um dos melhores elencos, até porque é impossível se comparar aos melhores elencos do país, que a gente coloca aí o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Santos tem um elenco razoável, que dá para brigar ali para ficar na parte de cima da tabela e dá para ser competitivo na medida do possível com as demais equipes. Em especial no jogo de ontem contra o Cuiabá, o Santos tinha time para vencer o Cuiabá. Então a gente querer valorizar esse ponto e falar que o jogo foi difícil e que a gente tem que valorizar o ponto porque esse jogo aparenta ter um pouco da cara da Série B, eu não gosto dessa comparação. E eu acho que o torcedor de Santista no geral também não gosta dessa comparação. Por mais que eu tenha entendido o que ele quis dizer, foi uma comparação bem, assim, nada a ver. O Lisca tá treinando um dos maiores clubes do Brasil. Então fazer essa comparação e achar que o torcedor, principalmente do Santos, vai aceitar esse tipo de futebol jogando fora de casa para valorizar um ponto só porque
Foi um jogo difícil contra um adversário que a gente tem certeza que dava para ter ganho, mesmo com o desfalque que a gente teve do Marcos Leonardo e do Rodrigo Fernandes. Não dá. Não dá, e eu não vou simplesmente aceitar esse tipo de coisa. Quando tiver que criticar, vocês sabem que eu venho aqui e critico. Quando tem que elogiar, eu venho aqui e elogio. Não gostei do jogo de ontem. E eu também não gostei da forma que ele se posicionou depois da partida dizendo isso. E a torcida do Santos, ela tá muito impaciente. Porque a gente já tá vendo aí, olha, inúmeros treinadores passando e não conseguindo resolver os principais problemas do time. A gente começa ali no início de trabalho muito bom, onde a gente consegue ver algumas poucas evoluções. E alguns até se iludem, eu sou uma dessas pessoas que consegue se iludir com o trabalho de treinador quando dá certo no início. Só que chega um momento que o trabalho do treinador, ele fica estagnado e ele não melhora. E muitas vezes dessa estagnação acaba decaindo, né? E a gente sabe que isso não pode acontecer. E a torcida do Santos, como eu disse, está cansada de ver isso acontecer. Então ela não vai passar pano para treinador mais. Quando ela começar a ver no menor sinal de perigo, ela vai começar a reclamar, ela vai começar a expor os problemas e ela vai relembrar de todos os outros treinadores que já passaram pelo time recentemente e não conseguiram fazer um bom trabalho. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, o Santos não jogou bem ontem, poderia ter jogado melhor, principalmente comparando a atual situação do Cuiabá. Eu sei que é extremamente difícil jogar com times que estão na parte de baixo da tabela, mas ainda assim eu acredito que era um jogo que dava para vencer sim. Se o Santos tivesse tido um pouco mais de vontade ali, dava para ter vencido esse jogo. Não gostei do resultado e também não gostei dessa fala do Lisca. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu sei que não teve vitória do Santos, não teve jogo bom do Santos, mas eu não posso deixar de falar do sócio rei, né? Já disse que o sócio torcedor tem vantagens exclusivas ali, benefícios e vantagens exclusivas, como, por exemplo, prioridade e descontos na compra de ingressos. Então, se você ainda não é sócio torcedor, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder se associar e ajudar o nosso time a crescer cada vez mais, porque a gente sabe como a parte do sócio torcedor também é importante no clube de futebol. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem se associar. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês também acharam dessa partida, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu duvido muito que vocês gostaram do que vocês viram, né? Porque assim, a gente não conseguiu ver evolução no jogo de ontem. Foi um jogo bem ruim mesmo da parte do Santos, mesmo, como eu disse, levando em consideração que o calor e os desfalques que o time teve, ainda assim foi um jogo muito ruim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e não esqueça de curtir o vídeo. Um beijo pra vocês e é isso. Tchau!